Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje estaremos fechando o trimestre desta lição tão extraordinária, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós começamos o trimestre estudando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. 3, o perigo do ensino progressista. 4, quando a criatura vale mais que o Criador. 5, a dessacralização da vida no ventre materno. 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. E 8, transgênero. Que transrealidade é essa? E 9, uma visão bíblica do corpo. 10, renovação cotidiana do homem interior. 11º, cultivando a convicção cristã. 12º, sendo a igreja do Deus vivo. E hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens. A nossa 13ª lição, fechando o trimestre com um tema extraordinário. E se você está chegando aqui pela primeira vez no canal da igreja, nós temos as 13 lições gravadas aqui. Aliás, as 12, né? Essa será a 13ª. Gravadas estão neste canal, numa playlist aí chamada A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Você pode assistir todas elas, estão à disposição. Mas hoje vamos estar refletindo sobre esse tema. O que é o mundo de Deus? Já que não existe um mundo sequer que não seja dele, porque tudo que foi criado por ele e para ele, todas as coisas lhe pertencem. Como é que pode dizer o mundo de Deus no mundo dos homens? Essa é uma expressão metafórica, pois a Bíblia diz que não há um espaço que possa conter Deus, é o Deus incontido, né? Os céus dos céus não podem lhe conter. No entanto, essa expressão mundo de Deus significa o reino de Deus no reino dos homens ou no reino do mal. E por que pensar nessa perspectiva? Porque a Bíblia nos dá orientações para isso. Quando Jesus estava no Monte da Tentação, enfrentando Satanás após 40 dias de jejum, o capítulo 4 de Mateus, versículo 8, nos diz... Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, existem muitos reinos no mundo, muitas glórias no mundo. E ele mostrou e disse, se você se prostrar e me adorar, tudo isso será seu. E Jesus disse, só o seu teu Deus adorarás, Satanás. Então, a gente vê que dentro do mundo existem mundos, dentro do mundo existem reinos, existem governos. No entanto, a lição vai nos mostrar que existem duas dimensões, uma de cima e uma de baixo. O mundo de cima, que seria o mundo de Deus, e o mundo de baixo, que é o mundo dos homens. E como é que o mundo de Deus entra no mundo dos homens? Através de Cristo, na sua encarnação. Quando ele entra no tempo, porque ele é atemporal, ele é eterno, então ele vai entrar no tempo. O tempo ele é quantificado, medido, dividido, fracionado. O tempo pode ser dividido em 24 horas. Isso se chama de dia. Os dias, as horas são divididas em minutos, os minutos em segundos, e aí por diante. O dia é a divisão da semana, que são 7 dias. A semana são a divisão dos meses, que são 30 dias.
os meses dividem as estações, né? São 4 estações por ano. Então, existe o tempo, ele pode ser medido, quantificado, dividido. E Jesus, ele entra no tempo. Aquele que é eterno, que não tem fim, atemporal, entra no tempo. Quando ele entra no tempo, ele entra na esfera geográfica. Ou seja, como o homem encarnado, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Logo, ele só está em alguns locais. Ele, antes de ressuscitar Lázaro, ele é procurado por toda a Judéia, vai ser encontrado na Pérea. Então, ele entra no tempo, no espaço. Então, o espaço é a dimensão espacial, geográfica. E ele entra na história, porque agora pode ser narrada desde a sua origem, seu desenvolvimento, sua morte, sua ressurreição, seu retorno para a glória. Então, Jesus entra no tempo, no espaço, entra na história e ele vai nascer, vai se tornar criança, vai passar por todos os estágios, desde o estágio intrauterino até a vida pós-ventre. E ele vai trazer uma dimensão que traz o mundo de Deus para o mundo dos homens, onde poderá conviver as duas dimensões simultaneamente, porém distintas e não misturadas. Assim como o óleo e a água não se misturam, o mundo de Deus não se mistura com o mundo dos homens. No Evangelho de João, capítulo 1, nós podemos encontrar a expressão mundo com 3 significados diferentes. Veja só, capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo aqui é o lugar, o espaço. O verbo é Jesus, a palavra de Deus. Estava no mundo. Estava a ideia de dimensão local, espacial. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo aqui é o cosmos, é o universo, é a Terra, é tudo. O mundo foi feito por intermédio dele, então toda a criação. Mas o mundo não o conheceu. O mundo aqui são as pessoas. Tá? A palavra mundo, mundo, mundo que está aqui em português tem 3 significados distintos. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, o mundo como pessoas. Por isso que a lição é o mundo de Deus no mundo dos homens. Pode ser usado para identificar outras dimensões, outros aspectos. No capítulo 8 de João, versículo 23, existe uma expressão dita por Jesus que nos faz pensar bem sobre essas duas dimensões do mundo de Deus no mundo dos homens. João 8 e 23. Veja o que diz. E prosseguiu Jesus, né? E prosseguiu Jesus. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Veja que Jesus está no mundo, mas não é do mundo. Os homens são aqui de baixo. Esse mundo dos homens é o mundo de baixo. O mundo de Jesus é o mundo de cima. Tem 2 dimensões aqui, atemporais, né? Veja que dinâmica extraordinária. No capítulo 15, versículo 19 do mesmo Evangelho de João, Jesus usará uma expressão em relação aos seus discípulos. Veja só, 15, 19. Se fosseis do mundo, os discípulos, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, os discípulos estão do mundo, mas não pertencem mais ao mundo, porque aqueles que são chamados, atraídos, regenerados por Cristo, passam a pertencer a ele e entram na esfera dele. Quer dizer, você está no mundo e não pertencer ao mundo, não pertencer a este século, a esta era, você fazer parte de outra dimensão, né? No capítulo 18, versículo 36, Jesus está no tribunal de Pôncio Pilatos, que está indignado. Os homens entregaram Jesus a Pilatos e
Pilatos quer saber o que foi que ele fez. Estão dizendo que o pecado dele é se assumir como rei. Aí Pilatos vai perguntar se de fato ele é rei. E o capítulo 18, versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Veja que existe uma dimensão espacial diferenciada aqui. O mundo de Jesus não é daqui. Ele não se ajusta aqui, por isso que ele não é dessa dimensão. E aqueles que respondem ao seu chamado passam a viver a dimensão do seu reino. Essa é a grande beleza do Evangelho. E na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 18, diz que esse reino, na sua consumação, é celestial, porque ele não é daqui. Então, 2 Timóteo 4,18, o apóstolo Paulo diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor levará para o seu reino celestial. Os objetivos da lição são 3, porque ela tem 3 capítulos, e cada capítulo corresponde a um objetivo. O primeiro, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Esse é o primeiro capítulo da lição, o primeiro objetivo. Segundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. Porque quem está fazendo parte desse reino tem bênçãos para desfrutar, tem bênçãos para compartilhar, tem bênçãos para vivenciar. Terceiro, assinalar os males de uma vida no mundo. O textuário nos diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Disse o anjo para José, o esposo de Maria, quando tentou deixá-la secretamente, ao perceber que ela estava grávida: não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Porque eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja que Maria teve diversos filhos pela Bíblia, porém esse um filho aí é o Filho de Deus, o Emanuel. O Deus conosco. A palavra Emanuel vem do hebraico Imanu, que dê a palavra imanência, quer dizer presente. E El, que é Deus. Imanuel, o Deus entre nós, o Deus conosco. Isso foi reconhecido a partir dos momentos que Jesus operava seus sinais. A gente pode ver no livro de Lucas, capítulo 7. Veja, Lucas 7. Jesus chega aí na aldeia de Naim, opera um sinal, capítulo 7, versículo 16. 7,16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O povo de Israel estava vivendo cerca de 400 anos do silêncio profético. Deus não tinha levantado nem um profeta para falar com o seu povo mais. Nem um sinal miraculoso, extraordinário, visível naqueles dias. No entanto, a chegada de João Batista e depois a de Jesus, João Batista não fez nenhum sinal. Aí Jesus começa a operar sinais. Qual a conclusão? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O Emanuel está conosco outra vez. Deus entre nós. Por isso que Jesus vai dizer: quem vê a mim vê o Pai que me enviou.
que recebe o Filho recebe o Pai. Então, a encarnação de Jesus, a revelação de Jesus para a humanidade, é o Deus entre nós, para cumprir a profecia que foi dada por Isaías. A verdade prática diz, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus. Dispensação da graça. Por que dispensação da graça? Porque a dispensação anterior chamava-se dispensação da lei. Agora estamos vivendo a dispensação da graça. O próprio Evangelho de João, capítulo 1, vai nos dizer assim, que há duas dimensões. Veja que é um novo tempo. E, embora a graça estivesse presente no Antigo Testamento, mas não era a graça que predominava no final. Era a lei que condenava os homens. Nós podemos ver a cã sendo queimada e toda a sua família. Nós podemos ver um jovem que pega lenha e será morto porque transgrediu o sábado. Nós vamos ver pessoas sendo apedrejadas, pessoas sendo mortas por conta da lei, quando desobedecem, por conta da idolatria são mortos. E isso é justiça exigida pela lei. E quando se sustenta de salvar pela lei, então eles não estão utilizando a fé. E a graça, ela revela uma dimensão maior. Por isso que a salvação é uma dádiva de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. O Antigo Testamento, ainda que a salvação fosse exigida pela fé, também fosse um ato de graça, como aconteceu com Abraão. Mas aquela dispensação pós-Abraão, que foi a dispensação da lei, não revelou essa dimensão tão ampla da graça. Isso que João diz, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 16 e 17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, ou seja, de Cristo, né? E graça sobre graça. Lá havia somente graça, agora é graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa graça salvadora vem por meio de Cristo Jesus. Não podemos confundir. Não, a graça está lá no Antigo Testamento, está, mas não está na revelação plena. A graça se ha manifestado através de Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Até a salvação de gentios, que não era possível, agora se revela em Cristo Jesus. Então, estamos na dispensação da graça. A igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, a igreja ela tem essa responsabilidade de manifestar os valores do reino. Peraí, os valores do reino? A igreja é o reino? Não. E o que é a igreja em relação ao reino? Alguém diz, é a agência do reino. E por que a agência do reino? Primeiro, o reino é antes da igreja. Veja que até no final já diz, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe um reino destinado à igreja. E esse reino é anterior à igreja. A igreja vai surgir dentro do reino. Jesus, quando chegou nesse mundo, já chegou pregando a mensagem do reino. Lá em Mateus capítulo 4. Após o batismo, após a tentação, ele começa a pregar o reino. No capítulo 16 de Mateus, que ele diz, vou edificar a minha igreja. Edificar no futuro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mensagem do reino ela está no Antigo Testamento o tempo todo, mas a mensagem da igreja, não. A igreja não é conhecida no Antigo Testamento. Existe uma eclésia no Antigo Testamento, que é a Carral, a Assembleia, que pertence a Deus, que é a nação de Israel, a comunidade, a Assembleia dos Santos. Essa comunidade está lá, mas ela é exclusiva de judeus. E para que alguém venha participar dela, tem que se tornar judeu, prosélito do judaísmo. Agora não. Agora já se prega direto para os gentios,
para os judeus, para todos os povos. A igreja era um mistério que estava oculto, que ninguém pensava que os gentios um dia herdariam as promessas feitas a Abraão. Ninguém pensaria que as promessas iriam se expandir pelo mundo, chamando os gentios a gozar dos mesmos benefícios que os judeus. E isso é a igreja. Então essa igreja ela vai nascer dentro desse reino. E esse reino é também chamado reino davídico, o reino de Davi, que é a partir de Davi que Deus traça um reino que reinará eternamente e que governará todos os povos. E esse rei é o Messias Jesus. Por isso que Mateus se abre dizendo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa com a genealogia, mostrando que ele é descendente de Abraão, mas é da linhagem real, da casa de Davi. E o anjo em Lucas, capítulo 1, vai dizer a Maria, o santo do Altíssimo que em ti há de nascer, reinará sobre a casa de Jacó, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é descendente de Davi. E ele é que vai congregar todos os povos, que vai reunir o mundo todo no seu governo. Então, a igreja é chamada a participar desse governo, desse projeto que está lá no Antigo Testamento o tempo todo, mas que se consuma na pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, na primeira pregação em Atos 2, já faz referência a esse reino e a Jesus e a casa de Davi. A nossa introdução nos diz, as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, não no sentido espiritual somente. Alguns entendem que o reino já foi implantado espiritualmente, não haverá reino literal. Isso aí é uma escola milenista, mas a escola pré-milenista ou milenista acredita que tanto está havendo um reino espiritual, já está presente, mas ainda não literal. Vivemos nessa tensão escatológica, para o já e ainda não. É um reino inaugurado, já foi inaugurado por Cristo, mas ainda não atingiu o seu ápice. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Ele não virá, ele já está, disse Jesus. Veja que Lucas 17, 21, a igreja ainda não tinha sido inaugurada. A igreja ela foi projetada na eternidade, conforme Efésios 1 e 3, Paulo diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, no plural, porque é a igreja, sentido coletivo. Jesus diz, edificarei a minha igreja, que ele vai edificar no futuro, quando ele vencesse a morte, por isso que ele diz que as portas do Hades não podem prevalecer contra a sua igreja. E ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, para cumprir que começou os últimos dias com a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Para que se cumprisse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, fica claro que a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Percebe? Então, nesta lição nós vamos, que encerra o atual trimestre, nós vamos estudar a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide do reino, a proteção do reino, a égide, e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Veja que Mateus 5,16, Jesus diz, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, o propósito da igreja em mostrar o reino para o mundo é glorificar a Deus e levar os homens a glorificar a Deus, não promover escândalos. O reino de Deus no mundo, tudo começa com a encarnação de Cristo.
para então vir a mensagem do reino e os valores do reino. Então, o primeiro capítulo já nos mostra que o reino de Deus no mundo começa com a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Esse é um momento muito importante. E nesse primeiro propósito aí que a gente vê é esclarecer a respeito de Deus no mundo. Então vamos lá. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Ele vai dizer isso em Mateus 1, 21 e 22, que a profecia de Isaías 7,14 diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, por-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Né? Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam, confirmam que ele é o Filho do Altíssimo, Lucas 1,32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Ou seja, Nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados, conforme Hebreus 2, 14 a 18. Ele veio para desfazer o medo de todos que tinham da morte. Então, quando ele se encarnou, ele destruiu, aniquilou aquele que tinha o império da morte, este é o diabo. Quando se identificou com os homens, a encarnação de Jesus é o Deus humanizado, é a encarnação de Deus no mundo, porque João 1:1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Em João 1:18 diz, Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o faz conhecido. Quer dizer, é como uma criança que está no colo, mas que revela o Pai. Que é a imagem do Pai. Ele é a imagem sobreexcelente do Pai. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, Nosso Senhor deu início ao seu ministério. É interessante que esse ministério de pregação de Jesus é como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. É a mensagem do reino a ser pregada pelo mundo, que é inaugurada por Cristo. Não confundir que alguns acham que a mensagem do reino é para Israel e a mensagem da graça é para a igreja. Não, de forma alguma. A Bíblia diz que o chamado dos gentios é para se unir a Israel para formar um só corpo. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22. Aqueles que estavam longe chegaram para perto, que estavam sem as promessas, sem Deus do mundo, sem as alianças, sem os pactos, foram chamados para perto. Para perto de quem? Daqueles que receberam as promessas, os judeus, os israelitas, para se tornar um novo homem, a nova criação. E o que a igreja prega é a mensagem do reino, porque a mensagem de Jesus é a mensagem do reino. Existe um reino, o reino será implantado, numa dimensão extraordinária. Após a tentação do deserto, desde então, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nesse chamado de Jesus, arrependei-vos, as 95 teses de Lutero começam com a tese do arrependimento. Quando Nosso Senhor falou em arrependimento, ele queria que nos arrependêssemos todos os dias, Lutero vai dizer, não apenas uma vez. Arrependam-se. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, vem de metá, além de, e noia, que é nous, mente. Além da mente, além da razão, é mudança de mente. É mudança de concepção, é mudança de... que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus, conforme Lucas 24, 46 a 47, que a igreja tem a obrigação de pregar por todo mundo o arrependimento, chamando os homens para voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta.
Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Então, a igreja prega o reino. Não tem essa história que a igreja prega a mensagem da graça e os judeus pregam a mensagem do reino. Quando este evangelho do reino for pregado, então o evangelho do reino é para os judeus. Não. Evangelho do reino e evangelho da graça é a mesma mensagem. Essa divisão, ela não tem sustentação na Bíblia. A Bíblia fala de reino de Deus e reino dos céus. São termos intercambiáveis, ou seja, que eles podem ser substituídos um pelo outro, diz respeito ao mesmo contexto, às mesmas passagens, só muda que numa é registrada em Mateus, reino dos céus, e Marcos e Lucas, reino de Deus. Muito simples. No entanto, a igreja ela tem a missão de pregar o reino dos céus, o reino de Deus. Ela não é a mensagem da graça, é a mensagem do reino de Deus. É a revelação a partir de Cristo, que é nele que há essa revelação da graça soberana. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, Jesus ressuscitou com o tema do seu assunto com os discípulos. 1 e 3 de Atos dos Apóstolos. Abra aí, Atos dos Apóstolos. E a estes também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O tema de Jesus, quando ressuscita com os discípulos, é o reino de Deus. Em Atos, capítulo 1, versículo 6, qual a preocupação dos discípulos? É que o reino é só para Israel. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Que é o reino davídico que eles estão esperando, numa concepção política, numa concepção social, numa concepção econômica, numa concepção libertadora, que seja só para a nação, porque assim como Davi reinou sobre toda a nação, seria restaurado tudo isso. Só que a restauração agora é universal, é mundial. Que existe uma nova aliança que não é mais a de Moisés, é a aliança feita do coração, não é mais externa. Então Jesus disse: não compete a você estar discutindo esse tema, vão pregar, começa por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não compete mais esse tema a vocês. No capítulo 8, versículo 12, quando o evangelho se expande, sai de Jerusalém e começa a atingir as nações vizinhas, o primeiro grupo a ser atingido são os samaritanos. Mas veja o que diz Atos dos Apóstolos 8 e 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, qual o tema de Filipe? O reino de Deus. E do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, o tema de Filipe era o reino de Deus, é Jesus Cristo. A evangelização é o tema do reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 22, o evangelho agora saiu das fronteiras da Palestina, já chegou nas fronteiras internacionais, na Ásia Menor, porção da Turquia asiática. Em Atos 14, 22 está escrito: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, aqueles que confessam a Cristo, que recebem o Evangelho, a mensagem da graça, é aqueles que estão entrando no reino de Deus. Por isso são perseguidos, porque o reino não é daqui. Estão sofrendo oposição, rejeição. Essa é a proposta. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o apóstolo Paulo, já na Ásia Menor ainda, em Éfeso, 19, versículo 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, o tema de Paulo é o reino de Deus.
Em Atos capítulo 20, versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. É uma mensagem de despedida, mas o que Paulo estava pregando entre eles, o reino, né? E em Atos capítulo 28, que é o último capítulo, na capital do império, na Itália, em Roma, Paulo marca um encontro com os judeus. E o capítulo 28, versículo de número 23, diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E os dois últimos versículos do livro, que termina Atos dos Apóstolos, com a mensagem aberta para a igreja continuar historicamente. Versículos 30 e 31 do capítulo 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem da igreja, a mensagem do reino, que a igreja prega sempre. Ela tem o dever de expandir a mensagem do reino para o mundo, a mensagem da graça, a mensagem do evangelho. Os valores do reino. Os valores do reino, nesta lição, estão elencados pelo menos 10 listas de valores pelo qual precisamos guardar dentro do reino de Deus. Quer dizer, você tem os 10 mandamentos, agora tem 10. Não é que significa que tem que ter 10, mas ele aqui elencou 10 dentro do Sermão da Montanha. Veja comigo. Do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, capítulo 5, até o capítulo 7. Veja como está escrito. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário, primeiro, número 1, controle da ira, Mateus 5, 21 e 22. Controlar a ira, irai-vos, mas não pequeis. Segundo, a fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27 a 28. Segundo, fugir da imoralidade sexual. Terceiro, o casamento indissolúvel, Mateus 5, 31 e 32, que não pode deixar a mulher por qualquer coisa, não ser em caso de adultério, ou cônjuge, né, na realidade. Quarto, Mateus 5, 31 e 32, o casamento indissolúvel. Agora o quarto, a honestidade no falar, Mateus 5, 33 a 37, ser honesto com o outro. Quinto, não revidar as ofensas, alguém bater na face e oferecer a outra, Mateus 5, 38 a 44. Sexto, dar esmolas, fazer oração e jejum com o coração sincero, Mateus 6, versículos 1, 5 e 16. Sétimo, não julgar os outros, Mateus 7, versículos 1 e 2. Oitavo, o alerta sobre os 2 caminhos, um estreito e um largo, Mateus 7, 13 e 14. Nono, a advertência contra os falsos profetas, o alerta religioso, Mateus 7, 15 a 23. E décimo, a exortação para a prática desses valores, Mateus 7, 24 a 35. Então, esses são os 10 aspectos dos valores do reino, pelo qual precisamos continuar falando dele, vivendo ele para a glória de Deus. Expressar os valores do reino de forma diária é priorizar o reino acima de qualquer coisa, inclusive das necessidades vitais, como comer, beber e vestir. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja que imagem linda, né? As bênçãos de uma vida no reino.
ser tirado do filme Chosen, Cristo com as crianças. Primeiro, a remissão dos pecados. Segundo, adotados e herdeiros de Cristo. São as bênçãos que o reino proporciona para alguém que se rende nele, para ele. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma: éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Eram crianças que alguém empurrava para um lado, para o outro, conduzia. Isso é aqueles que estão debaixo da lei. Só que esse menino precisa crescer, e ele amadurece em Cristo. Então ele é liberto do jugo da lei, quando é abraçado pelo Evangelho. E ele é liberto do poder do pecado. Ele não é liberto do pecado, é do poder do pecado. O pecado está em nós, em nossa natureza. Todos nós estamos vulneráveis, sujeitos a mentir, a enganar, a roubar, a se prostituir. Está tudo isso no nosso coração. A nossa carne, a nossa natureza está inclinada para o mal. Agora o Espírito Santo vem para controlar e projetar em nós um desejo por Deus, buscar as coisas santas, que glorifiquem a Deus e não mais os nossos interesses pessoais que estão ligados ao pecado. Então, Paulo retrata essa nova posição. Isso quer dizer que antes do Evangelho do Reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. O que Paulo está dizendo em Gálatas, capítulo 4, é que o menino, que mesmo sendo herdeiro quando ele é pequeno, ele não difere de um escravo quando é pequeno também. Todos dependem de orientação, de um guia, de uma condução. Mas quando ele cresce, o herdeiro vai tomar posse da herança e o outro será escravo dele. Mas quando é pequeno, não difere um menino do outro. Porque a criança, o filho do escravo, não tinha as obrigações dos pais. Escravo é o sentido de servo, não é como nós conhecemos a escravidão, o escravismo aqui debaixo dos chicotes, certo? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ele é o dono de tudo, mas ele não difere do escravo. Mas está sob tutores, está sob guias, sob orientadores. Um escravo mais velho é quem conduz ele, que o protege, que o guia, ele sendo o senhor daquele escravo. E curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar que é remir, é libertar, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqueles que estão debaixo da lei agora vão receber a adoção de filho para que se torne herdeiro. Co-herdeiro com Cristo. Cristo é o herdeiro legal, oficial, porque é o filho gerado do Pai. O restante será filhos adotados através da obra de Cristo. Isso quer dizer que agora, remidos desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e das potestades das trevas. Debaixo da lei, a lei dizia: não cometa isso, não faça isso. Só que a natureza humana não permite que a pessoa fique sem fazer. Ela é uma força tão grande, uma lei que domina, que é a lei do pecado, levava a praticar o pecado e a própria lei condenava. Então precisava ser liberto da maldição da lei. A lei era trazer essa maldição sobre a pessoa, que era a morte. Então Cristo vem e nos liberta da maldição da lei, das potestades das trevas, transporta para o reino do seu amor, que é o reino da luz. Assim como pecadores outrora, escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo ou com Cristo, né? Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nessa adoção de herdeiros de Cristo é interessante pensar, porque antigamente, entre a tradição oriental,
não havia adoção para que uma criança se tornasse herdeiro da riqueza de tudo. A gente vê que Abraão com Ismael e Isaac disse: manda embora essa escrava e seu filho, que não vai herdar com o meu filho. E ele teve que mandar embora. Deu apenas uma porção para Ismael e o resto ficou tudo para Isaac. No contexto romano, se alguém adotasse como filho, lhe dava toda a herança. Tudo que pertencesse a um filho gerado seria um filho adotado também. E Paulo fala nesses termos, que sendo adotados por Cristo, vão receber toda a herança, toda a promessa feita a Abraão, promessas messiânicas, ela recai sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre aqueles que foram adotados. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, Cristo é o primogênito entre muitos irmãos que vai na nossa frente. Como resultado dessa adoção, agora somos filhos. Como filhos, somos também herdeiros. Nessa herança estão inclusos as promessas de Abraão, a vida eterna, tudo que foi prometido agora nós recebemos. Então Paulo traz esse tema da herança o tempo todo nas suas cartas, em Efésios, Colossenses, em Romanos, em Gálatas, que essa herança é dada aos santos. Então o propósito da remissão de pecados é a filiação, nos tornar filhos de Deus por adoção, e a herança. E não tem outro alvo senão glorificar a Deus. E tudo que foi dado, que ele nos sela para ser herdeiros, é para glorificar a Deus, conforme Efésios 1, versículos 12 e 14. Então, o propósito da existência da igreja é glorificar a Deus por tudo que ele fez. É para isso que nós existimos, para glorificar. Vivendo essa adoção como filhos, logo se torna herdeiro de todas as promessas. Então, o capítulo 1 da carta aos Efésios traz isso com muita maestria, com muita qualidade, né? Romanos 8 também. Por fim, os males de uma vida no mundo. A vida sem Cristo é uma vida de orgia, de depravação, é uma vida de escravidão. A escravidão do pecado ela é retratada em Romanos capítulo 6 como o senhor de escravos, que tem aqueles escraviza, coloca para trabalhar para ele, e trabalha tudo que não presta, são os desejos da carne sendo executados, e no final vai lhe dar a recompensa. O salário do pecado é a morte. Então toda a recompensa do pecado para alguém é a morte. Esse é o final da recompensa do escravo do pecado. Então, ele precisa ser liberto para se tornar escravo de Cristo, estar servindo a Cristo. Porque o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. É o contraste da morte. A escravidão do pecado é para dominar a pessoa, para satisfazer seus desejos, para estar debaixo do jugo do diabo, como um filho da ira, sujeito à condenação eterna. Então, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Conforme 2 Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, obscurece a sua mente. João 8,43. Além disso, a soberba impede de reconhecer a própria escravidão. João 9,41, quando Jesus fala dos fariseus, dos saduceus, daqueles que estão resistindo a ele, porque curou um cego de nascença. Eles não conseguem ver por conta da sua arrogância. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, às injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios.
Romanos 13, que foi o texto que libertou Agostinho, que se tornou Santo Agostinho, diz que para não viver mais em glutonarias, em devassidão, em imoralidades, mas revestir-se de Cristo para viver uma nova vida. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita da urgente libertação. Esses são os males da vida do mundo. Filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Paulo diz que todos nós éramos filhos da ira. Em Romanos 1,18 diz que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Quer dizer, Deus está irado com os pecadores. A única saída dos pecadores é crer no que Cristo fez para se libertar dessa ira, que Cristo se tornou propiciação, ele recebeu toda a ira de Deus sobre ele, que era a ira sobre os pecados, a ira justa de Deus. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. A necessidade de crer no Filho de Deus, no Filho unigênito. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Assim sendo, somos exortados, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13 é um ato de persistência e resistência. E o que podemos aprender com isso? É que a igreja precisa proclamar o reino, para que as pessoas sejam libertas dos males da vida do mundo. O reino de Deus aqui é vida. O mundo de Deus, do mundo dos homens, é bênção, é saúde espiritual, é saúde moral, é regeneração, é salvação, é a expulsão do espírito de Babilônia, é a dominação da graça e da misericórdia, é a satisfação, é o reino de alegria, de justiça e paz, que começa a ser vivenciado já neste mundo. Você muda da situação de filhos da ira para filhos de Deus, de filhos da escravidão, da servidão, do pecado, da subjugação, para ser filho herdeiro de Deus com Cristo Jesus. Que dimensão extraordinária, que mudança fantástica que acontece aqui agora, né? Você percebe? Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política impetrada pelos romanos, da ação social, queriam ter liberdade para prosperar mais e econômica e não ter que estar pagando imposto a Roma. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aqui, que se esperava um sujeito político, davídico, numa perspectiva montado num cavalo, destruindo todos os inimigos. Agora não. Ele veio primeiro no domínio do coração, no domínio do pecado, que é o pior mal, o pior império que alguém tem que enfrentar é o império do mal dentro do coração. E o reino de Deus implantado em nosso coração começa uma nova dimensão, uma nova vida que caminha para o clímax do aspecto literal, onde tudo se concretizará e a redenção final acontecerá. Isto é, não seria terreno o reino, mas espiritual, porque ele começa no coração. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética moral do reino são condenados à morte eterna. E a condenação é porque eles escolhem o mal no lugar do bem, escolhem as trevas no lugar da luz, escolhem viver debaixo do jugo do pecado do que viver submisso a Deus.
Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. E assim nós finalizamos mais um trimestre, mais uma lição, e espero que você tire proveito dessa lição, amplie esse conteúdo. A minha função aqui é apresentar as setas indicativas para você caminhar nessa estrada e saber chegar ao seu destino, tá certo? Então, é um norte, é um aprofundamento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado por estarmos juntos até essa 13ª lição. Um grande abraço.